tarde. A minha primeira palavra, se me permitem, é para as portuguesas e para os portugueses que, de uma forma exemplar, têm vivido estes momentos de enorme ansiedade, com notável civismo, tendo acatado plenamente todas as ordens que têm sido transmitidas pelas autoridades, todas as indicações, e que não só têm cumprido o que lhes tem sido imposto, como também voluntariamente têm procurado ter o comportamento mais responsável possível para evitar os riscos de contágio de terceiros e para garantir que possamos viver com a maior normalidade possível este momento de exceção que estamos a viver. O exemplo, aliás, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no seu recolhimento voluntário, tem sido inspirador para a forma como todos têm sabido viver este momento. E por isso nós temos podido verificar ao longo destes dias que, tendo havido restrições à utilização de estabelecimentos comerciais, as pessoas têm sabido respeitar as restrições que têm sido impostas. Ninguém contestou o encerramento de qualquer tipo de estabelecimento, seja de ensino, seja de diversão, e, portanto, os portugueses têm estado a respeitar aquilo que tem sido a orientação. Ainda ontem, todos pudemos testemunhar, junto às nossas casas, porventura, e seguramente pela televisão, nas captações que muitos cidadãos fizeram a partir dos seus telemóveis, essa grande corrente de solidariedade para com os profissionais de saúde que, espontaneamente, os portugueses ontem resolveram manifestar. E é este sentimento de pertença à comunidade que é fundamental para podermos vencer esta batalha. Eu sei que há alguns temas de particular preocupação e que foram objeto das duas reuniões de trabalho que tive por videoconferência com o Presidente do Governo de Espanha e com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Em primeiro lugar, e quanto às nossas fronteiras, amanhã de manhã haverá uma reunião dos Ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia para uma decisão comum sobre a fronteira externa da União Europeia, que é uma discussão que é particularmente importante para um país como Portugal, que tem uma extensa fronteira externa, quer aérea, quer marítima. Mas também preocupações com a nossa fronteira interna, sobretudo tendo em conta a situação existente em Espanha. Tive a oportunidade de falar com o meu colega espanhol e acordámos no seguinte: em primeiro lugar, agirmos sempre em conjunto na gestão desta fronteira, que é comum. Em segundo lugar, imediatamente amanhã, logo a seguir à reunião dos Ministros da Saúde e da Administração Interna, os nossos respectivos Ministros do Interior e da Administração Interna definirão as regras que deverão obedecer aos seguintes princípios: manter a liberdade de circulação de mercadorias. Em segundo lugar, garantir os direitos dos trabalhadores transfronteiriços, mas haver uma restrição à circulação para efeitos de turismo ou de lazer, o que é particularmente importante, tendo em conta que, como sabemos, nos períodos das férias da Páscoa, há tradicionalmente uma grande ocorrência de turistas espanhóis a Portugal. E, portanto, essas medidas serão acordadas amanhã, de forma a garantir que a nossa fronteira terrestre vai continuar a permitir a bom funcionamento das relações entre os dois países, mas a assegurar a segurança que é imprescindível garantir neste momento. Amanhã, espero que amanhã, os Ministros da Administração Interna e do Interior definam comumente essas regras e que elas entrem imediatamente em aplicação. Será aplicável também, naturalmente, relativamente à fronteira aérea e a qualquer outro tipo de fronteira. E situações como as que ocorreram nas últimas 24 horas, de um navio cruzeiro que não pôde desembarcar passageiros em Portugal, desembarcar em Espanha e virem por via terrestre, não se voltará a repetir. Segunda preocupação natural também dos portugueses é saber se é necessário ou não é necessário aumentar as restrições aos direitos, liberdades e garantias dos portugueses. Tive a oportunidade com o Sr. Presidente da República de fazermos a avaliação da forma como os portugueses têm estado
exemplarmente a cumprir todas as normas que têm sido estabelecidas. Da parte hoje, o Sr. Ministro da Administração Interna reuniu com o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, com o Diretor Nacional da PSP, e ambos testemunharam que as forças de segurança não têm sentido resistência dos portugueses a acatarem as regras que estão estabelecidas e que, portanto, é necessário prosseguir, naturalmente, a avaliação da situação, tendo em conta, por um lado, que estamos a falar de uma pandemia cujo período de evolução não se limita às próximas 2 semanas, mas que seguramente se estende evolutivamente ao longo ainda dos próximos meses, e, por outro lado, as necessidades efetivas de adoção de medidas ou da habilitação do Governo com normas de imposição coercivas de regras que, até agora, todas as pessoas têm estado serenamente a acatar. Nesse processo, gostaria de sublinhar que, nos termos da Lei da Saúde Pública e da Lei de Bases de Saúde, o Estado dispõe das competências necessárias, que têm, aliás, sido exercidas quando necessário, para confinar, para proceder ao confinamento profilático de qualquer cidadão. Segundo lugar, que no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil, onde estamos neste momento no nível de alerta, há ainda um nível de evolução possível para o nível de calamidade, onde é possível estabelecer de forma generalizada restrições à liberdade de circulação, para além daquelas que já existem e que têm vindo a ser respeitadas, e também para a constituição, se necessário, inclusive de cercas sanitárias. Finalmente, a Constituição prevê, e a lei permite, à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, tomar a iniciativa de, ouvido o Governo, propor à Assembleia da República que seja decretado o estado de emergência. O estado de emergência permite uma suspensão bastante extensa dos direitos, liberdades e garantias. Da análise que fizemos, concluímos que, do conjunto dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, aquele que poderia estar em causa numa circunstância desta natureza tem a ver com a liberdade de circulação, porque nada justifica a limitação da liberdade de expressão, de comunicação, de informação, de acesso a documentos administrativos, qualquer outro tipo de restrição. Essas normas, essas restrições à circulação, para já, têm vindo a ser todas cumpridas pelos portugueses, e as próprias forças de segurança têm dito que não têm necessidade, para já, de haver qualquer reforço dos seus poderes de autoridade. É, contudo, necessário continuarmos a acompanhar a par e passo para que os portugueses tenham a certeza que faremos tudo o que é necessário, mas que também não faremos nada em excesso na restrição dos seus direitos e das suas liberdades. Por isso o Governo continuará a trabalhar com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República vai continuar a avaliar a situação. Informou-me e autorizou-me a divulgar que convocará brevemente uma sessão do Conselho de Estado para poder ouvir uma opinião mais alargada sobre o que é necessário, e o Governo também assegurou ao Sr. Presidente da República que, se ele entender que o estado de emergência se justifica adotar, o Governo não dará um parecer negativo. Acho que nós temos que viver este momento com a consciência que é um momento duradouro, que não podemos gastar as munições todas imediatamente, que há muita gente que tem, muitos países, que têm resistido a adotar medidas com receio do cansaço que as medidas possam vir a produzir na população. Há países que adotaram medidas e onde esse cansaço também existe. E, portanto, temos de compreender que a melhor forma, aliás, de evitar a necessidade de adotar medidas mais duras é continuarmos a fazer aquilo que tão bem os portugueses têm feito ao longo destes dias, que é de uma forma responsável, voluntária,
conterem-se na sua circulação, conterem-se nos seus contactos sociais, evitarem a todo o custo estar a fazer contactos que são desnecessários, porque ao mesmo tempo nós temos que continuar a manter o país em funcionamento. Os agricultores têm que continuar a plantar e a colher para que nós possamos continuar a podermos comer. É fundamental que as fábricas possam continuar a produzir bens essenciais que os portugueses precisam para a vida do seu dia-a-dia, como papel higiênico, como outros bens absolutamente essenciais à vida das pessoas. É necessário que continuemos a ter água, luz,